Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Bom, hoje eu vou falar sobre a figura da pombagira, né? Nossas deusas, as pombagiras, que são tão polêmicas, tão faladas, né? Fala-se muitas coisas a respeito desses espíritos aí grandiosos. E, bom, as pombagiras, elas são uma personificação do sagrado feminino, sim. Por quê? Porque tudo que representa a pombagira, todas as expressões delas estão muito conectadas aí com o sagrado, com a transgressão, né, com o empoderamento, com o poder da mulher, né, as lutas diárias, os desafios. Mas falando um pouco do termo, né? O termo pombagira, esse nome é um termo aí que vem lá da África. Eu não vou entrar nesses detalhes, até porque esse nome, essa nomenclatura já ultrapassou barreiras, né? Já ganhou outro significado. Então, quando a gente fala de pombagira, a gente nos remete à guardiã, à protetora e à ancestralidade. Então, quando a gente fala de pombagira, também a gente lembra logo das religiões, como a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, né, que tem essa ideia, né, meio errada de que esses espíritos pertencem a esses locais, né? Então eles só podem estar nesses locais e eles pertencem a esses locais, e não é verdade, porque tanto a pombagira como o Exu são espíritos livres, então eles vão aonde eles quiserem, né? Por eles serem livres, eles se expressam aonde eles quiserem, da maneira que eles quiserem. Então existe essa confusão. Então, quando a pombagira está se expressando num terreiro, num barracão, num templo, é porque aquele médium está ali naquele local, né? Então, ela está se manifestando ali porque o seu médium está ali. Então, quando aquele médium deixa aquele local, ou muitas vezes ele é levado para um templo desses e lá ele descobre qual é a sua pombagira, o seu Exu, e tem a ideia de que se você sair dessa manifestação religiosa, eles vão lhe abandonar. E não. Por experiência própria e por vivenciar muito com outras pessoas, eu sei que esses espíritos, principalmente Exu e pombagira, mas também outros espíritos, eles estão com a gente desde sempre. Por isso que se tem, né, hoje em dia, essa certeza de que esses espíritos estão ligados a nós por conta da ancestralidade, seja uma afinidade consanguínea e distante, seja por afinidade espiritual, mas sempre vai existir um laço. Então eles não pertencem a nenhuma religião e muitas vezes eles podem se expressar você não estando em nenhuma dessas manifestações religiosas, como a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, né? Conheço casos de algumas pessoas que em casa mesmo, expressando ali a sua espiritualidade livre, ou até mesmo sem nem entender o que era isso, a pombagira se manifestar, ou o Exu, ou algum desses espíritos que trabalham diretamente com a gente, ligados a gente por conta da ancestralidade. Então, a pombagira, ela é a personificação da liberdade, né? E da transgressão. Por que transgressão? Porque ela habita locais onde normalmente, né, para a sociedade, ela não deveria estar. Por quê? Porque ela frequenta o local que ela quiser, então ela habita todos os locais. Não existe essa de local para homem, local para mulher, coisas de homem, isso não é uma expressão feminina, não. Ela está onde ela quiser, ela vai onde ela quiser, porque ela é livre, né? São espíritos livres, muito rápidos, quando a gente fala de Exu e pombagira, fala-se muito de ação, né? As coisas rápidas. Então tem toda essa liberdade. Mas falando especificamente das pombagiras, existe muita desinformação a respeito, né, sobre esses espíritos grandiosos, né, por conta da religião, as religiões neopentecostais, essas religiões mais fechadas, mais fundamentalistas, que pintaram o espírito, né, a manifestação da pombagira como algo negativo, como algo ruim, como algo maléfico, né, a mulher malvada. E a pombagira pegou esse título para ela, né, e transformou, ela se apoderou disso, transformou em algo positivo, ela inseriu ali nos seus cultos, né, mas com uma maneira de transgressão também, de liberdade, de autonomia espiritual, né? Então, se tem a ideia de que a pombagira é um ser das trevas, né, que não é verdade.
mas se ela quiser, ela é das trevas. E também a ideia atual, né, na modernidade, de que pombagira é um ser iluminado, pombagira de luz, né? E se ela quiser, ela também pode se expressar assim. Na verdade, a questão da liberdade é sobre isso, é sobre ser o que quiser. Então, as pombagiras, né, existem vários tipos, dependendo aí da falange, da expressão delas. Não existe uma caixinha onde você colocar esses espíritos, porque cada um tem sua individualidade. Né? As pombagiras, elas têm os seus mistérios. Até mesmo aquelas pessoas que já têm uma afinidade aí com as suas pombagiras, com as manifestações, às vezes elas surpreendem, pedindo alguma coisa diferente, se expressando de uma maneira diferente. Por quê? Porque elas são livres. E dependendo do trabalho que elas estão fazendo ali, elas vão agir de maneira diferente. Assim ela desejar, assim aquele trabalho peça, né? E se for para uma lição ser aprendida, ela vai mudar, ela vai se transformar, porque, de novo, ela é livre. Né? Então não tem como colocar numa caixinha o espírito, né? As pombagiras. E existem pombagiras que atuam em diferentes campos, né? Falando especificamente de uma parte mais religiosa, para a gente entender melhor, né? A expressão das pombagiras. Tem aquelas que andam mais na calunga, que seria o cemitério, né? A calunga pequena. Existem aquelas que são do cabaré, tem aquelas que são da praia das encruzilhadas, dos cruzeiros, né? E dependendo ali do campo de atuação, ela vai ter mais ou menos ali uma expressão. Por exemplo, geralmente, não é uma regra, porque, enfim, pombagira não cabe numa caixinha. As pombagiras que são do cemitério, né, da calunga, elas são mais sérias, mais comedidas, não são muito de conversar. Mas é uma regra? Não. Assim como pode ter uma pombagira do cabaré, que geralmente ela é mais falante, mais brincalhona, que pode ter uma expressão mais séria, mais fechada. De novo, porque elas não cabem numa caixinha. Esses locais falam muito sobre o trabalho delas e sobre o campo de atuação e o que elas estão ali trabalhando. Não é sobre como elas se manifestam ou como elas se expressam. Né? Então, as pombagiras são diversas. Né? Então, tem aquelas que sofreram muito na vida, né? Geralmente passaram aí por dificuldades, seja com relacionamento, violências, abusos, muitas vezes o desprezo. Né? Então, a pombagira, ela é sinônimo também daquela pessoa que vive à margem. Né, a margem da sociedade, são geralmente aqueles desprezados ou aquelas mulheres à frente do tempo. Né? Existem pombagiras assim, que foram rainhas, que foram da nobreza, né, que tinham aí as suas riquezas, mas não deixavam de ter ali os seus desafios, porque todas passaram por desafios, né? E com isso elas foram adquirindo aí grande sabedoria, muita riqueza de conhecimentos, e por isso que elas trabalham com a gente, né, junto aí aos seus médios, orientando, guiando, passando ensinamentos para a expansão de consciência. Né? Pombagira não serve só para trazer homem, trazer mulher, né? Limita-se muito Exu e Pombagira a isso e para abrir caminhos, sendo que os conhecimentos e a sabedoria da pombagira é muito mais profundo se a gente for estudar, tiver a oportunidade de trocar e conversar com uma pombagira, né? Adentrar nessa energia com todo respeito, né? E com vontade ali de aprender. Elas têm muitos mistérios e elas são surpreendentes. Por quê? Porque elas têm grande sabedoria de vida adquirida aí, né, por conta dos desafios, dos obstáculos, muitas vezes dessa exclusão da sociedade, das dificuldades, do preconceito, por muitas vezes serem mulheres à frente do tempo. Então, existem várias questões e cada pombagira vai ter sua expressão. Né? Vão ter umas mais falantes, outras mais sérias, outras vão beber um determinado tipo de bebida, outras já vão beber outra, né? Uma vai fumar cigarro, outro pode querer fumar charuto, e assim cada um aí na sua individualidade. E como é que a gente descobre isso? Junto à sua pombagira, né? Ela vai dizer para você ali o que ela gosta, o que ela quer, na sua individualidade, na sua atuação de trabalho. E pombagira é sinônimo de liberdade, né? Por que ela é tão mal vista pelas grandes religiões, pela sociedade de uma maneira geral? Porque ela simboliza tudo aquilo que a sociedade não quer da mulher. Né? Então, por isso que ela tem muita ligação com o sagrado feminino.
Então fala-se muito da liberdade sexual, né? Da mulher se permitir sim sentir prazer, ver o sexo como algo bom, essa troca que é boa, que é gostosa, que traz essa energia boa, como sagrado também, né? Então, pombagira tem fama de ser puta, e algumas foram sim também, e não tem problema nenhum nisso. Há muita sabedoria aí nos cabarés, em todos os campos de atuação, e elas sempre têm muito para ensinar pra gente, né? Então, existe também essa questão da liberdade, né? Primeiramente, essa liberdade sexual que a pombagira traz, de entender essa energia e usar essa energia a nosso favor. Tem também a questão do impor limites, né? A pombagira, ela nos ensina sobre respeito, sobre a gente se respeitar, sobre a gente não aceitar determinadas coisas, saber impor limites, saber dizer não. Então as pombagiras, elas ensinam muitas coisas pra gente, sem contar as magias, né? Pombagiras são excelentes magistas, então elas entendem ali dos mistérios da natureza, a manipulação dos elementos, o próprio tridente da pombagira, né? O tridente, que ele é um símbolo universal, mas ele simboliza o mental, o emocional e o físico, né? O equilíbrio desses três mundos aí. Então ela nos ajuda também no nosso equilíbrio, ela também nos ajuda no reconhecimento das nossas sombras. Então trabalhar com a pombagira, né? Ela nos ensina muito a nós adentrarmos dentro da gente, né? O autoconhecimento, conhecer as nossas sombras, as nossas limitações e derrubar barreiras, né? A enfrentar esses desafios para que a gente expanda a nossa consciência. Então a pombagira quer da gente sempre a nossa melhor versão e a nossa autonomia para a gente ser o que a gente quiser. Ah, mas pombagira faz o mal? Isso é uma questão muito trazida pelas religiões por conta da dualidade, né? Existe o bem absoluto e existe o mal absoluto, que a gente sabe que não é assim. Essa questão de bem e de mal é uma coisa muito particular, cada caso é um caso, existem muitos mistérios envolvidos. Então, se for para fazer justiça, né, existe a questão da justiça. A pombagira faz justiça, né, assim como os Exus, assim como as entidades de uma maneira geral. E você identificar se é bom ou se é mal, não importa. Cada pombagira vai trabalhar de uma maneira. Então, da maneira dela, né? Pode ser que para alguns ela esteja fazendo mal, mas dentro dos mistérios delas ela vai estar fazendo um bem. E são coisas que, quando a gente se aprofunda, a gente entende. Outras coisas a gente não vai entender só com o tempo. Então não tem como dizer isso, né? Então a pombagira, ela não é um ser das trevas, um espírito ruim, como ela também não é um espírito gratiluz. Vai depender da situação, né? Não tem como você determinar. Isso é uma coisa da dualidade que vem das outras religiões, que é uma coisa que a gente também precisa quebrar, e a gente quebra isso aí com autoconhecimento, né? Com estudo, sair das armadilhas da dualidade. Não existe um mal absoluto, não existe um bem absoluto, a gente tem sombras e tem luz dentro da gente, né? A proporção vai mudando de acordo com o nosso autoconhecimento, de acordo com o momento, e assim também são esses espíritos que atuam junto com a gente, né? Então, e a pombagira é assim também. E falando de liberdade, quando a gente fala de pombagira, de transgressão, de empoderamento, de sagrado feminino, se tem a ideia de que, então, se eu, por exemplo, quiser ser uma dona de casa e só cuidar dos meus filhos e do meu marido, eu vou estar indo contra a minha pombagira, eu não vou estar desagradando ela, porque eu sempre tenho que estar ali numa coisa revolucionária e sempre à frente do tempo. E não é sobre isso, né? É uma ideia errada que se tem também. O que a pombagira nos ensina e ela nos defende, ela nos ajuda a viver assim, é sobre a liberdade para ser o que eu quiser. Então eu posso muito bem querer ser uma dona de casa, cuidar apenas dos meus filhos, cuidar apenas do meu marido. Para muitas pessoas é uma vida medíocre, mas para muitas mulheres é um sonho viver dessa maneira. E se isso preenche a mulher, tudo bem, né? Se isso não for imposto, se isso não for uma determinação imposta pela sociedade, pela sua família, pela comunidade, tudo bem. Porque o que a pombagira defende, ela nos ensina, é a gente fazer o que a gente deseja, com liberdade. Se eu quero ser um empresário de sucesso e eu quero trabalhar para isso, para que eu cresça, a pombagira vai me ajudar. Se isso for a minha verdadeira vontade, se eu quero ser uma dona de casa,
e isso preencher o meu coração, me ensinar lições, me fizer crescer de alguma maneira em alguns aspectos, ela também vai nos ajudar e vai defender esse direito da gente. Então é muito sobre liberdade, sobre querer mudar. Por exemplo, se eu sou uma dona de casa e de repente eu não quero mais ser, eu quero trabalhar fora, eu quero estudar, eu quero ser atriz, eu quero viajar, não importa. Se essa vontade nascer genuinamente do seu coração, sem imposição dos outros, então o que ela defende é a liberdade para a gente ser o que a gente quiser, trilhar o caminho que a gente quiser, tanto que ela também é senhora das encruzilhadas, né? O símbolo da pombagira também são as encruzilhadas, que são o quê? Os caminhos. Caminhos que se cruzam, caminhos que a gente percorre, a gente pode estar numa linha reta, a gente pode desviar para a direita, desviar para a esquerda, pegar um caminho diferente, né? Desde que isso seja feito com liberdade. Então, o que a pombagira defende, ela nos ensina sobre a nossa autonomia, sobre a nossa liberdade. Não é sobre dominar os outros, é sobre não deixar ser dominada por ninguém. E por isso eu vou falar sobre alguns exemplos aqui de símbolos aí das pombagiras. Como, por exemplo, a rosa, né? Quando a gente fala de pombagira, a gente lembra logo de rosa. Rosa vermelha, rosa amarela, rosa branca, mais especificamente a rosa vermelha, né? Por que a rosa é um símbolo da pombagira? Bom, primeiro tem a beleza, tem o perfume, né? Então a rosa é essa flor aí delicada, que tem um perfume bom, que serve tanto para fazer perfumes, serve para a gente ofertar para elas, né? Mas não tem só essa conotação da beleza. O que é a rosa? A rosa é um símbolo universal também do sagrado feminino, de muitas deusas, de muitas divindades, né, de algumas tradições também, mas o que é que ela simboliza especificamente, além da beleza? Os espinhos. Então tem uma lição muito importante aí com relação às rosas. Por exemplo, a rosa ela é bonita, onde ela passa, ela exala um perfume, deixa ali a sua marca e a sua beleza, mas ela também tem espinhos. E os espinhos da rosa, relacionado com a pombagira, nos lembra de limites. Que a gente pode ser bonita, pode ser bela, pode exalar um perfume, pode passar essa imagem bonita, magnética, mas o espinho vem para nos lembrar que apesar dessa beleza, dessa delicadeza, a gente sabe impor limites, né? É o espinho que fura, é o espinho que põe limites, é o espinho que protege. É o espinho que vai defender ali a sua liberdade, né? A sua segurança e a sua dignidade. Então, é a beleza da rosa junto com o espinho, que o espinho nos lembra disso, né? Dos nossos limites que a gente tem que impor, né? A gente pode impor limites, a gente pode dizer não e a gente também pode se defender, né? Não somos espíritos, né, frágeis, né, pessoas frágeis, falando do feminino. E outro símbolo da pombagira é o punhal, né? Geralmente as pombagiras carregam ali um punhal, né, aquela faca ritual. Algumas pedem, outras não, mas é muito comum a gente ver a pombagira com punhal, né? Geralmente ela pede para ficar ali no altar, ou ela mesmo usa, né, quando ela está ali nos trabalhos. E o punhal, ele simboliza o corte, né? Então, o punhal da pombagira, ele também vem nos lembrar do corte de laços, do limite também, né, de que a gente pode cortar laços, sejam laços familiares, sejam laços de amizade, de relacionamentos. É o cortar laços, que significa o quê? Impor limites. Quando você está ali saindo do seu direcionamento, da sua verdadeira vontade, que a sua liberdade está sendo retirada de você por terceiros, por alguma questão, você pode cortar, né? É esse poder que a gente tem. Ela vem nos lembrar que nós temos esse poder de cortar, né? Cortar laços, cortar situações. E também como símbolo de proteção também, né? O punhal que corta, ele afasta, ele bane e ele afasta as coisas ruins também. Outro símbolo também da pombagira, né? Já falei do tridente, né? Que é um símbolo também da pombagira, o mental, o emocional e o físico, o equilíbrio que a gente tem que ter aí desses três mundos, junto ao espiritual, que é a própria pombagira em si ali nos ajudando. Tem o espelho. É comum as pombagiras gostarem muito de espelho, ou sempre pedirem o espelho, ter um espelho ali nos altares. Falando de religião, geralmente as pombagiras ligadas aí a orixás como Oxum, Iemanjá, ou algumas divindades como Vênus, como Afrodite, ou divindades de uma maneira geral, né? O espelho é um símbolo universal também. E o que é que o espelho associado com a pombagira traz pra gente de lição?
não é só sobre vaidade, não é só sobre o seu reflexo, sobre beleza, sobre autoestima. Também fala sobre isso. Mas aqui o espelho vem como um autorreflexo, né? Nos lembrar de olharmos verdadeiramente para a gente. Olhar sem filtros, sem máscaras, sem imposições, sem manipulações. Então, o espelho da pombagira, ele vem nos lembrar disso, que a gente precisa, vez por outra, em algum determinado momento da vida, se olhar verdadeiramente nesse espelho, identificar o que é seu, o que não é seu, se você está sendo verdadeiro consigo mesma. E também tem a simbologia de proteção também, o espelho, né, de rebater as energias negativas. Então, ele atua dessas duas maneiras, tanto no trabalho de autoconhecimento, na autorreflexão, e também rebatendo a negatividade, né, rebatendo o mal, aquilo que vem para nos atrapalhar, né, que não é nosso. E por último, acho que é um dos símbolos máximos da pombagira, que é a sua gargalhada, né? A gargalhada da pombagira, que geralmente é uma gargalhada bem forte, expressiva, uma gargalhada gostosa. Quem é que nunca riu com a pombagira, né? Eu acho que todo mundo já passou por essa experiência de você às vezes não estar num dia legal, não estar num dia bacana, e se você tem a oportunidade de estar ali junto com a pombagira, ela vem gargalhar, você gargalha junto, né? E essa simbologia da pombagira, né? O gargalhar da pombagira afasta os maus, afasta a tristeza, afasta a preocupação, a dificuldade, né? É o começo de um trabalho. Então, essa gargalhada da pombagira, ela vem nos mostrar que, apesar das dificuldades, dos desafios, a gente pode ter leveza. E a gente pode começar trabalhando isso como? Gargalhando, porque a gargalhada da pombagira, ela é uma ferramenta, né? Então é muito bom às vezes eu faço isso, não vou mentir, de você estar passando por uma situação, por um problema, que você está muito preocupado ou triste, você ri sem motivo, você incorporar aí a sua pombagira, né? Ou você lembrar da pombagira e você começar a rir, dar uma gargalhada gostosa, mesmo sem motivo, usando isso como ferramenta. Por quê? Porque já é o começo para mudar ali a sua vibração. Então isso já quebra muito daquela tensão, daquele problema, daquele desafio, daquela preocupação, às vezes um momento de dor. Quebra ali um pouco e você já começa a clarear a sua mente, né? E também nos lembra que, apesar dos momentos difíceis, dos desafios, a gente pode levar a vida com leveza, né? Foram espíritos aí, muitos espíritos das pombagiras sofreram bastante em vida, passaram por muitos desafios, muitas questões até de muita violência, de muitas dificuldades, mas a gargalhada vem lembrar o quê? Que tudo passa e que só depende da gente, né? A primeira atitude vem da gente, né? De sair de certas situações. E a gargalhada é uma ferramenta poderosa para isso. Então, lembrar da gargalhada da pombagira para começar aí a pensar, a solucionar os problemas, né? E como eu falei, a pombagira, esses espíritos grandiosos, nossas ancestrais, essas mulheres feiticeiras, bruxas, grandes matriarcas, sim, grandes mulheres que entendem aí das questões de dinheiro, de prosperidade, de abertura de caminhos. As pombagiras, elas nos auxiliam em muitas coisas, né? O campo de atuação delas é muito diverso. Como é que eu me aproximo mais da minha pombagira, né? Eu não vou aqui ensinar nenhuma ritualística, né? Mas se você não é de nenhuma vertente religiosa e você quer se conectar um pouco mais com a sua pombagira, pensar um pouco nisso aqui, nesse breve resumo que eu fiz da pombagira. A gente se conecta com a nossa pombagira quando a gente é verdadeira com a gente mesmo, quando a gente começa a estabelecer limites, quando a gente começa a lutar pelos nossos objetivos, quando a gente aprende a dizer não, né? Quando a gente se ama verdadeiramente. É como eu falei, não é sobre você conseguir dominar as outras pessoas, mas é você não se deixar ser dominada por ninguém, né? A sua liberdade. Mas se você quer em casa, de repente, entrar em contato com esses espíritos, você pode botar uma roupa bonita, você pode ofertar uma vela vermelha perfumada, uma taça de uma bebida boa, um champanhe, um vinho, fumar um cigarro, né? Eu estou falando pela ótica da espiritualidade livre, né? Sem ser atrelada a nenhuma religiosidade.
mas para você começar a entrar nessa energia e a pensar nesses aspectos. Quando a gente começa a pensar nesses aspectos da pombagira, a liberdade sexual, a transgressão, a autonomia, o impor limites, a beleza sem culpa, sem medo, a gente já está se conectando um pouco com elas, né? E aí o trabalho vai aumentando de acordo com a sua dedicação, né? Então, toda mulher precisa, ou precisaria, ou deveria entrar em contato com a sua pombagira, né? Eu sempre brinco, né, com as minhas amigas, como faz falta uma pombagira na vida de uma mulher, porque realmente a gente vê a diferença de uma pessoa que tem contato com a sua pombagira, com essa liberdade, de uma mulher que não tem. A diferença é gritante. Por quê? Porque ela traz muita leveza, conhecimento, liberdade, alegria, autonomia, né? Sabedoria para lidar com os momentos difíceis. Então vamos aí honrar esses espíritos, né? Desmistificar, né? Tirar essa imagem negativa e entender que elas não pertencem a nenhum local. Então, se você tem uma espiritualidade livre, se você faz parte de uma vertente, de uma bruxaria mais natural, mais livre, isso não impede que você tenha contato com a sua pombagira e que você honre essas mulheres que foram poderosas e são poderosas, né? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado.